Olá, meninas! Boa tarde! E hoje nós teremos mais uma live super especial por aqui. Um tema bem bacana para as mamães que estão grávidas e para as tentantes também que estão aí se organizando para ter a sua primeira gestação. Nós vamos receber uma nutricionista materno-infantil que é especialista nessa área da gestação, que é a Paula Marques, uma querida. E o tema da nossa live de hoje é a importância da alimentação na gestação. E é um tema muito legal, porque vai quebrar muitos paradigmas aí. A gente pensa que a gente precisa se alimentar bem só durante a gestação. Gente, não é assim não, viu? Olha, tô surpresa com o conteúdo incrível que a nossa convidada vai trazer hoje. Então, vamos convidar a Paula para entrar aqui com a gente. Cadê você? Cheguei. Olá! Tudo Olá, bem, boa Paula? tarde. Boa tarde a todos. Estão Boa me ouvindo tarde. bem? Me vendo bem? Aqui tá tudo certinho. Você tá me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, então tá bom. Gente, coloca nos comentários se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tá bom? Paula, Chegando. primeiro eu gostaria de te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente hoje, numa tarde de domingo, né? Mulheres aí trabalhando até no final de semana, né? Então, muito É, obrigada pelo seu carinho comigo, viu? muito obrigada pelo convite. E a gente pode fazer mais lives depois dessa também, né? Se o pessoal gostar, estou aberta aqui a trazer mais Claro! conteúdo. Porque esse tema de hoje, gente, ele é comprido. E tem, olha, a gente vai dividir em duas lives, porque tem muita coisa legal. E a gente quer trazer de uma forma bem bacana e dinâmica, né, Paula? Então a gente vai passar uma Isso. parte do conteúdo hoje, depois a gente vai marcar outra, para a gente dar continuidade e enfatizar bem a introdução alimentar no bebê na prática, né? Que vai ser bem legal também. Isso. Eu vou falar, né, da alimentação, da importância da alimentação saudável na gestação, mas também eu vou linkar com a introdução Sim, alimentar. Então, se quem está aqui tem alguma amiga que é tentante ou está com a criança em introdução alimentar, chama ela também, manda um isso aviãozinho aí, aí. ó. Vamos Manda para a convidar, família gente. também, para o marido, para Isso a mesmo. sogra, para Já a mãe. convida todo mundo. Isso daí, Chama todo chama mundo, todo mundo. muito Paula, importante. isso daí, para divulgar o conteúdo, né? Informação de valor tem que ser disseminada, né? Então, aproveita aí e já convida todo mundo. Paula, primeiramente, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho de você, para a gente te conhecer melhor. Certo. Eu me chamo Paula Marques, né? Sou nutricionista há 13 anos, sempre trabalhei com nutrição clínica e a minha paixão sempre foi materno-infantil. E o que despertou ainda mais essa paixão pela materno-infantil foi meu filho, que eu engravidei aí, quando eu engravidei já voltou, né, essa paixão por essa área. E depois, então, quando ele nasceu, e eu comecei a buscar mais, né, sobre a amamentação, sobre a introdução alimentar, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Então, quando começou a introdução alimentar dele, aí mais ainda, eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida, trazer informação, ajudar outras pessoas, né? E então foi ele que foi um gatilho maior ainda para eu pegar essa área materno-infantil. E é Que uma área que eu legal. amo, e que eu gosto de dividir, né, esses conhecimentos com as pessoas, que é muito importante, a informação é muito importante, porque eu falo, quando, na minha amamentação eu tive dificuldades,
né? Mas eu tinha a informação correta na mão. Então, é isso, gente. Busque, tá gestante? Então, busque muita informação. E não só para você. Traz essa informação também para o seu esposo, para as pessoas que estão à sua volta, que é muito importante, que quando você se deparar com alguma dificuldade, você tem a informação correta na mão. Então, vai saber lidar com essas situações, né? E também vai saber qual profissional deve procurar nesse momento. Exatamente, exatamente. E nós colocamos uma caixinha de pergunta, várias mãezinhas perguntaram várias coisas, mas eu queria que a Paula, que ela começasse, né, com essa parte do vou engravidar agora. O que devo fazer? Porque a gente acha assim, que é só na gestação que é importante essa alimentação saudável. E não é bem por aí, né? Então, antes da gestação também é um período que tanto a mulher quanto o homem, eles devem se preparar. Se preparar como? Mudando hábitos de vida, trazendo hábitos saudáveis, né? A alimentação saudável, procurar ajustar o sono, porque hoje em dia, com internet, com celular, essa facilidade, vai muita gente para a cama usando o telefone celular, isso já vai prejudicar o sono, então uma noite de sono é muito importante também, não só a alimentação saudável em si, mas um todo, né? A gente cuidar do corpo, da mente, da alma. E quando a gente se prepara, é 50% cada um. Então, o que acontece? Não é só a mulher que vai mudar esses hábitos de vida. Igual eu falei, é o esposo e a mãe, a mulher. Por quê? É 50% a carga genética do pai e 50% a carga genética da mãe. Então, o que acontece? Se essas duas pessoas têm uma alimentação rica em industrializados, né? Com muito industrializados, esses produtos prontos, com corante, usa muito plásticos, principalmente para aquecer o alimento. Então, tudo isso vai se acumulando no seu organismo. Falta atividade física, falta sono adequado, os exames bioquímicos, tem deficiência de vitaminas. Então, a gente vai corrigir tudo isso aí. Porque essa carga genética que a gente vai passar para os filhos é muito importante, né? O DNA, ele não vai mudar, gente. Mas é epigenética, igual a Silvia falou, né? Olha, é uma aula de genética hoje. É mesmo. O DNA, ele não muda, mas como a forma com que ele vai se expressar vai mudar. Então, isso é muito importante a gente se preocupar, né? Em ter uma boa alimentação, ter bons hábitos para passar um DNA bom para essa criança, né, Silvia? Exatamente, a responsabilidade é nossa e do esposo. Por quê? Porque a criança, ela não é a continuação do casal. Então, a gente pode estar melhorando isso, não é? Se a gente pode melhorar, por que não melhorar? Não é verdade? Porque na minha época mesmo, eu não tinha, assim, essas informações. Eu sabia que eu precisava adquirir alguns alimentos durante a gestação, que a gente tinha alguns problemas que podiam ser sanados, como pode ter a falta de proteína, ácido fólico, tem que aumentar o ferro, que são coisas básicas que a gente via na época que eu engravidei. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse me preparar 3 meses antes, tendo uma alimentação mais saudável junto com o meu esposo. Então, quando a gente conversou e que eu tive acesso a essas informações, eu falei, nossa, gente, que legal, né? Como a ciência evoluiu ao ponto da gente hoje ter essas informações tão preciosas, né? Porque eu não tive problema para introduzir alimentação aqui. Aí ela travou. Mas tem mãe por aí que pode ter e que já pode estar sanando isso lá atrás, antes mesmo de engravidar, não é verdade? Isso aí. E é exatamente isso. A gente pede para começar 3 meses antes essa mudança já de hábito. Por quê? Porque antes disso, você não vai ter uma resposta boa ainda, né? É todo um processo que deve se passar. Então, o casal vai passar o quê? Por exames bioquímicos para a gente ver ali possíveis deficiências de vitamina ou até excesso, talvez, que às vezes as pessoas se automedicam até com vitamina, né? Acha assim que pode comprar qualquer vitamina em qualquer farmácia e sair tomando. Então, tanto o excesso quanto a falta não é legal. O legal é o quê? O equilíbrio. Então, através do exame bioquímico, nós vamos avaliar se precisa de adequar essas vitaminas, se precisa de alguma suplementação, ou só mesmo a alimentação vai dar conta disso. Então, a gente sempre vai avaliar isso e sempre 3 meses antes, porque é o tempo que vai dar
para o seu organismo responder ao tratamento, para acontecer todas essas mudanças epigenéticas, tanto no homem quanto na mulher, para passar o melhor de si para o seu filho. E não é só para o seu filho, é para a prole inteira. Depois, todo mundo que vier a partir do seu filho vai se beneficiar disso. Então, é o que eu falo, nós somos o que a nossa avó comeu durante a gestação. Olha só. Né? Olha só a importância da alimentação saudável. Porque antes se falava assim, você é o que você come. Mas não é só por aí, não. A gente é o que a nossa avó comeu durante a gestação dela, o que a nossa mãe comeu durante a gestação dela. Então, a gente carrega tudo isso aí. Inclusive, voltando nisso, pode causar infertilidade, igual eu falei, quando a pessoa tem alimentação muito industrializada, uma alimentação desequilibrada, com falta de nutrientes, com falta de alimentos saudáveis mesmo. Pode até causar infertilidade, né, nessa criança lá no útero. Olha só como que... Então, é muito importante, não só na gestação também, né, gente? Igual eu tô falando, em todas as fases da vida. Mas na gestação, é um ser humano do zero que está sendo construído ali, que está em intenso desenvolvimento, células ali se multiplicando, se desenvolvendo, e é carga genética. Tudo que você comer nesse momento, tudo que você fizer, tanto de bom quanto de ruim, vai repercutir lá na frente, na vida desse ser que está crescendo ali no útero. Sim. Então, e o importante é lembrar também, não é para desesperar. Né, não tá grávida, não precisa começar a chorar, né, Paula? Não é para desesperar. Então, vão ter coisas aqui que eu vou falar igual. Pode ter muita gente que está acompanhando aqui que vai falar assim, poxa vida, ela está falando tanto disso, da pré-concepção, antes da gestação, né, de se preparar, mas eu não fiz nada disso. E eu engravidei, e agora? Meu Deus, calma. Não olha o erro lá atrás. Vamos começar de agora, então. Exatamente. Né? Então, vamos começar de agora em diante. Vamos melhorar os hábitos agora, a alimentação agora, de agora em diante. Então, não fica se pegando lá no passado. Então, é daqui para frente. E quem é tentante, então tem essa oportunidade de já começar a mudar antes, né? Sim. Então, eu sempre gosto de frisar isso, porque tem umas que ficam ansiosas, já desesperam, mas não é para desesperar. Essa informação é para vocês verem, né, o que é melhor e buscar sempre o melhor. Exatamente. E como ter essa alimentação, Paulo? O que você diz aí para as mamães que elas podem estar colocando no dia a dia delas aí para estar trazendo essa alimentação saudável aí para a gestação? Então, a gente precisa de facilidade hoje em dia, né? Porque tá todo mundo muito corrido, tá todo mundo fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E como trazer para a prática mesmo, né? Essa alimentação saudável. Então, eu sempre falo, primeiro de tudo, compre alimento da feira. Tudo que vier da feira, sabe? De preferência, alimentos orgânicos, claro. Mas o que acontece? Nem todo mundo tem acesso fácil aos alimentos orgânicos, infelizmente, né? Aqui onde eu moro, a gente tem acesso muito fácil. Tem 2 feiras orgânicas do lado de onde a gente mora, mas nem todo mundo tem isso, né? Tem gente que é muito mais difícil os alimentos orgânicos, mas o feito não pode ser... se você não consegue fazer o perfeito, pelo menos faça alguma coisa, né? Então, só vou comprar em supermercado. Então, não tem problema. O importante é o quê? Você se alimentar de forma saudável. Você tentar buscar sempre o melhor para você e para a sua prole. E o que acontece? Eu sempre falo o quê? Para já deixar o meio caminho andado, para você conseguir trazer essa alimentação saudável para a sua vida. Então, você foi à feira, ao supermercado e comprou os vegetais, as frutas, enfim, já chega, já higieniza. Aquelas frutas maiores, por exemplo, melão, melancia, abacaxi, o mamão, você já deixa cortadinho. Porque tem muita gente que tem preguiça, tá? Acontece muito, muito mesmo. Facilita eu vou pegar uma isso, né? Facilita. Já facilita. Então, assim, se tem perguntinha aqui, já leio a perguntinha, tá? Então, se você é daquela pessoa assim, poxa, se eu
tenho que pegar o mamão agora para cortar, para descascar, para cortar, para comer. Aí, para você não comer a besteirinha, já deixa tudo meio caminho andado. Então, eu gosto de falar muito também. Cozinha a mais, né, a comida. Então, você vai cozinhar naquele dia, então já cozinha uma porção a mais, porções a mais para você guardar e congelar, por exemplo. Então, você vai trabalhar, então você sabe que tem uma porçãozinha de comida pronta congelada. E o que acontece? Tá saindo do trabalho com fome e o que acontece? Tô com fome, quero comer. Mas aí você lembra, eu tenho uma sopinha congelada, ou eu tenho já um feijão, uma carne, alguma coisa já congelada. Então eu vou chegar em casa, vou descongelar rapidinho aquilo ali e vou comer. É só fazer uma saladinha, que a salada já está até lavada. É só cortar alguma coisinha ali, temperar a saladinha e pronto. Então, quando você já tem meio caminho andado, é muito mais fácil. Exatamente. Agora, quando você está saindo do seu trabalho, está com fome, quando a gente está com fome, a gente já quer comer logo. Então, você pensa, poxa, em casa, vou ter que chegar em casa, descascar o alho. Então, se você já tiver um alho descascado e triturado, já é um outro caminho andado, já vai te animar mais. Não tem, eu tenho que descascar alho ainda, eu tenho que ver alguma fruta, alguma coisa, alguma verdura, uma carne, alguma coisa a mais para comer. Mas assim, o que vai acontecer? Poxa, tem muita coisa para eu fazer, que você vai pensar, né? E vai passar na frente de algum lugar que tem uma coxinha, uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa. Aí desiste e fala, poxa, eu não tenho nada em casa, deixa eu pegar isso daqui que tá mais fácil, já tá pronto. Aí isso vai virando uma bola de neve. Por quê? Nunca vai ter nada em casa pré-pronto, né? E você vai sempre buscar na rua. Isso não é legal. Então, assim, exceções existem. Mas a exceção não pode virar regra, né? Não pode ser feita todos os dias, que aí já não é exceção. Então, sempre deixar esse meio caminho andado que você vai conseguir trazer essa alimentação saudável com mais facilidade para a sua vida. E uma coisa muito importante, a água. Então, sempre ande com uma garrafinha de água. Então, de preferência, garrafas de inox ou de vidro. Por quê? As de plástico têm bisfenol, né? Tem aquelas que a gente encontra que é livre de BPA, livre de bisfenol A. Tem bisfenol S, tem vários outros produtos indesejáveis ali, que a gente chama de disruptor endócrino. Então, eles estão presentes em esses pacotes, né, de plástico que vem, os produtos industrializados geralmente vêm embalados nessas coisinhas, nesses plásticos. Vasilhinhas de plástico que muita gente aquece a comida na vasilha de plástico no micro-ondas, então o aquecimento desse plástico passa o bisfenol ali para a comida, para esse alimento, você vai ingerir e ele vai acumulando. Então já teve estudos mostrando plástico na placenta, passa para a placenta, né? Então a gente antes a gente achava assim que a placenta deixava o bebê completamente estéril, né? Mas não, passa algumas partículas, passa algumas coisinhas assim, principalmente esses contaminantes ambientais. E o que esses contaminantes ambientais vão fazer? Esses disruptores endócrinos que a gente chama. Está presente também não só nessas vasilhas, como em desodorante, que tem alumínio, né? Perfume, maquiagem. Então, procurar mais os orgânicos. Então, não precisa de trocar tudo de uma vez, sair correndo, porque vai ficar um preço absurdo sair trocando tudo de uma vez. Vai fazendo isso aos poucos, né? Então, de acordo com o que for acabando alguma coisinha, você vai comprando outro. Se for uma base que você usa muito, você acabou aquela base ali que tem as tranqueirinhas, compra aquela orgânica, aquela mais natural. Então, vai trocando aos poucos. E o que acontece? Os disruptores endócrinos, eles imitam hormônios nossos dentro do nosso corpo. E o que isso faz acontecer? O nosso organismo vai lá, por exemplo, a progesterona ela foi produzida e ela tem o sítio dela de ligação, mas tem um bisfenol lá, que ele está se passando por um hormônio. Aí esse hormônio chega ali e fala assim, opa, já tem hormônio ali, então deixa eu voltar. Mas não é o hormônio de verdade que está ali. É o hormônio que veio da alimentação de fora, né, desses contaminantes ambientais.
Então, ele pode bloquear a produção hormonal. E isso pode causar infertilidade, isso pode trazer vários malefícios para a nossa saúde, né? Então, trocar também essas coisinhas que eu sempre peço para os meus pacientes. Então, garrafinha de água, para não esquecer da água, mas sempre em inox ou em vidro. Quer falar alguma coisa, Silvia? Eu quero comentar que quando eu fiquei grávida das minhas meninas, gente, eu comia muita fruta. Eu parecia uma lagartinha, assim, hora e meia, tipo assim, era um buraco negro dentro da barriga, né? E eu comia muita fruta. E assim, lavava tudo, já deixava o caminho andado, né? E aí eu ficava consumindo durante o dia. Então, assim, isso eu acho que me ajudou bastante, porque eu fiquei bem, né? Nas 2 gestações em relação, assim, a ganho de peso, né? Com a Bruna eu tive pressão alta no finalzinho, mas porque hereditariamente já vinha o problema de pressão alta. E por conta do verão que estava naquele ano, esse era um verão terrível, e aí colaborou um pouco. Mas em relação a ganho de peso, de ficar bem, eu só tinha barriga, gente. Eu tinha uma amiga que falava que parecia que eu tinha engolido uma azeitona, porque era só a barriga, era só o bebê. Da Heloísa eu fiquei um pouco mais inchada, mas também eu ganhei exatamente o peso dela e, assim, super tranquila. Eu consumia muita fruta, muita verdura, ficava doida quando via uma salada e um bife. Nossa, eu acho que veio da minha gravidez isso, assim, muito forte para minha vida, porque eu não podia ver salada, que eu já queria logo era tacar um azeite em cima. Então, assim, é realmente hábitos que a gente coloca, né? E precisa mesmo trabalhar para isso, porque não é mudar tudo de uma vez, mas se prontificar, aí melhorando aos poucos, né? Porque são coisas acessíveis, né? Deixar uma salada lavada, uma fruta lavada, tudo isso facilita até a nossa dinâmica do dia a dia com a família, né? Exatamente. E uma coisa para linkar também, né? Sobre alimentação saudável durante a gestação, que você falou, né? Que comia muita fruta, muitos vegetais, verduras. E com 16 semanas de gestação, o bebê ele já começa a engolir o líquido amniótico. E no líquido amniótico fica um sabor, né? Ou sabor doce, ou sabor amargo. Então a criança já começa a ter essa troca. Eu falo, a introdução alimentar começa lá no útero. Então já foi estudos também que as mães que comem mais vegetais, mais frutas durante a gestação e reduz, né, drasticamente os industrializados, as crianças, a introdução alimentar é mais fácil da aceitação do alimento e elas também começam a comer frutas, vegetais de forma mais fácil e mais cedo, porque é um hábito também que está enraizado na mãe, né? Exatamente. Então ela vai trazer mais facilidade para a criança, porque o que eu sempre falo também, a gente tem que ser exemplo, né? Lá na frente da introdução, a gente tem que ser exemplo também. Então, comece a mudar essa alimentação e o que eu falo, tem muitos homens que falam assim, mas eu não quero mudar a alimentação agora não, poxa, é minha esposa que vai engravidar. Tem muitos que falam isso, tá? Mas, gente, pensa bem, o homem são 3 meses só, né? Agora a mulher são 3 meses, tem estudos que trazem ainda 1 ano, tá? Tem estudos que falam 1 ano, e antes de engravidar, e ainda a mulher tem a gestação, tem o pós-parto, né? Que vem a amamentação, tem a introdução alimentar. Então, assim, olha só. Aí eu falo, quando algum paciente fala, gente, moço, você tá chorando de barriga cheia, porque são 3 meses só, né? Então, depois você pode voltar à vida que você tinha normal. O ideal é manter, né? Porque sim, é bom para a saúde, para a sua vida, e ter as exceções de vez em quando. Mas é muito importante. Então, o bom é não só fazer naquele período ali, é bom fazer sempre, mas tem uns que não querem fazer não, tá? Mas mulheres, puxa a orelha dos seus maridos, fala assim, olha, eu quero o melhor DNA pro meu filho, o filho não é só meu, é seu também, então vamos lá, vamos mudar, vamos melhorar, o que a gente puder melhorar, a gente vai melhorar. Então, trazer esses maridos também. Porque os filhos é reflexo dos dois, na verdade. Eu falo que nem aqui em casa,
eu não posso reclamar. A Heloíse, que é a minha mais nova, ela é mais seletiva nas coisas. Mas a Bruna, eu não tive trabalho nenhum com ela, com alimentação. Eu tive uma pediatra muito atenciosa na época. E assim, ela era aquela criança que chegava da escola com 3 anos e ela pegava o brócolis, assim, sem sal, que já estava pré-cozido, assim, esfriando em cima da pia. E ela saía com aquele brócolis sem tempero, comendo pelo corredor adentro. E ela come de tudo. É muito difícil alguma coisa que ela não come. A Heloísa é mais seletiva, mas ela é amante do arroz com feijão, né? Então, assim, da carne, gosta de um alface, de um tomate. Então, assim, eu consigo ir introduzindo e cada dia melhorando um pouquinho mais, porque é minha responsabilidade tentar melhorar, né? Então, a gente precisa realmente fazer a nossa parte, né? Ah, com certeza. Só um momento que meu filho tá chorando aqui. Peraí. Vem cá, vem cá. Só um momento, acordou da Príncipe! E uma coisa também, cuidar do intestino, né? Porque tem muita gestante que fala assim, depois que eu engravidei, eu já tinha o intestino preso antes, e depois que eu engravidei, prendeu mais, piorou. E o que acontece? Tem alterações que acontecem durante a gestação. E uma delas é exatamente o que acontece. Tem o hormônio relaxina. Ele faz o quê? Ele diminui. A gente tem o movimento peristáltico, né? Que é aquele movimento que leva o alimento da boca até o ânus. E o que acontece? Esse hormônio, ele reduz esse movimento. Por quê? Para o alimento ficar mais tempo ali no intestino para ser absorvido, que é no intestino que a gente vai absorver os nutrientes. Olha só como que o nosso organismo, ele é uma máquina perfeita. É inteligente demais, né? Então, ele reduz esse movimento justamente para o alimento ficar mais tempo ali no intestino, para ele absorver a maior quantidade de nutrientes que ele conseguir. E o que acontece? Vem a gestante, antes da gestação, já tinha esse intestino ruim. Durante a gestação, se ela não cuidar, pode piorar. Mas eu quero dizer que não é sinônimo gestação e intestino ruim. Porque se você tiver uma boa alimentação, ele vai funcionar direitinho. Uhum. Ele deve funcionar direitinho, né? Porque a gente tem bactérias no nosso intestino. E essas bactérias, elas vão passar para o nosso bebê. Então, é algo que a gente chama de microbiota intestinal. Então, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar. Então, dar o alimento correto para essas bactérias, que são fibras, que são nutrientes, uma alimentação mais limpa, né? Com os produtos industrializados, eles modificam essas bactérias intestinais para pior. Então, por isso que a gente tira esses produtos industrializados, além dos aditivos químicos, além de várias outras coisas, ele ainda piora o nosso intestino. Então, tem que dar água, tem que dar alimentação saudável para esse intestino. Porque se não tiver um intestino bom, ele também não vai fazer a absorção da forma correta, ele não vai conseguir absorver direito. Então, por isso que a gente tem que dar essa atenção para esse intestino. Então, quem tem intestino preso, dá uma atenção maior, procure um profissional, porque uma disbiose, que é o que a gente chama, que é o quê? Tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. É o que a gente chama de disbiose, é o desequilíbrio das bactérias intestinais. Vai passar para o bebê. Né? Essas bactérias, essa disbiose intestinal, ele vai passar para a criança. Então, ela está ligada também a maiores chances de alergia no bebê, a maiores chances de... Também, meu amor. Desse bebê ter alergia, né? E também cólica. É que eu tinha esquecido a palavra. A gente consegue definir a cólica no bebê através da alimentação na gestação também e das suplementações corretas, né? Então, se você quer ter um bebê com menor chance de alergia e menor chance de ter cólica, cuide do intestino. E o pessoal falava assim, que tudo é mito, que o que você come não tem nada a ver, não influencia com cólica no bebê. Então, os estudos, eles vêm comprovando que realmente tudo isso é verdade, né, Paula?
Isso, porque antes achava justamente o que eu falei, que a placenta era estéril e o bebê nascia estéril. Mas não, as bactérias do nosso intestino, do intestino da mãe, passam para o bebê. Então, a gente precisa de ter uma alimentação saudável, porque o que vai cuidar do intestino é a alimentação saudável, né? Então, nem sempre que eu trabalho com probióticos também, que são bactérias vivas que a gente dá para o paciente, que vai colonizar o intestino e melhorar esse intestino. Mas tem gente que acha assim, meu intestino está preso, é só tomar isso daqui que melhora. Não é assim. Pode dar distensão abdominal. Então, o que a gente tem que fazer? A alimentação saudável é a base. Sim. É a base, a alimentação saudável. E outra coisa, se esse intestino também não estiver absorvendo bem, não vai absorver bem nem o que vem da alimentação e nem o que vem da suplementação. Sim. Né? Então, vai virar, é o que eu falo, vai virando uma bolinha de neve. Então, sempre tem que cuidar, porque tem gente também que fala assim, eu tô tomando vitamina, então eu não preciso tanto de cuidar da minha alimentação, eu já tá vindo das vitaminas que eu tô tomando, das cápsulas, mas não é assim. É o que eu falo, a vitamina é como se fosse a cerejinha no bolo, né? É para corrigir as deficiências. Claro que toda gestante vai precisar de vitamina, tá? Porque outro ajuste fisiológico que tem na gestação é a hemodiluição. Então, o sangue fica mais diluído justamente para dar conta desse bebê que está ali. Então, essa hemodiluição vai trazer o quê? Uma necessidade maior de nutrientes para passar para o bebê e tudo mais. E o que acontece? Algumas aumentam a fome no início da gestação. Vocês já viram isso? Algumas têm muito enjoo no início da gestação. Outras têm muita fome no início da gestação. Mas por quê? Isso daí é questão hormonal também, né? Mas essa fome é o próprio organismo também que aumenta. Por quê? Teve a hemodiluição, precisa de mais nutrientes. Como é isso, filho? Precisa de mais nutrientes. E o que acontece? Aqui, ó. Aí o corpo vai achar o quê? Estou precisando de mais nutriente, então é porque eu preciso de mais comida. Aí ele aumenta a fome da gestante. Ela sai que nem louca comendo tudo, né? Aí sai louca comendo tudo. E gestante, e aí vem aquilo, né? A gestante tem que comer por 2, mas não é bem assim, não. A gente tem que se alimentar. Desculpa para saltar a geladeira à noite, isso sim. Exatamente. E essa fome toda também que sente, a gente pode controlar ela através da alimentação, colocando mais fibras, colocando, por exemplo, uma fruta com alguma proteína, com alguma castanha, com alguma gordura igual a castanha. Ela tem proteína, ela tem uma gordura boa, então a gente pode colocar uma fruta com uma proteína, uma castanha, no caso, né? Para dar conta dessa fome toda. Eu gosto de usar muito também que a gente cuida do intestino, cuida da saciedade também. Tem proteína, tem magnésio. É a semente de girassol e a semente de abóbora, né? Então a gente torra ela, pode torrar ela sem nada. Só mesmo com um fiozinho de azeite para ela ficar torradinha, crocante, colocar no iogurte. Então já vai tirar essa fome toda, ele vai te saciar por mais tempo. Então você não vai ficar louca querendo comer até as paredes. Então, a gente tem essas estratégias também para dar uma segurada nessa fome em excesso. Porque não é bom também ganhar peso em excesso no início da gestação. A gente tem que ganhar lá no final, que é quando realmente o bebê vai ganhar peso, né? Exatamente. E esse peso em excesso no início da gestação pode trazer diabetes gestacional, uma resistência maior à insulina, né? Um ganho de peso exagerado. E aí, todos esses gatilhos vai sendo gatilho para o bebê também, que aí ele pode ter tudo isso na idade adulta. Então, é o que eu falei, tudo que a gente faz de bom ou de ruim vai repercutir nessa criança. A perguntinha que colocaram aqui é a seguinte, olha. Será que se eu deixar de consumir algum alimento específico na gestação, pode ser que meu bebê não goste dele futuramente? Não especificamente, tá? Isso vai depender muito de como você vai apresentar. Não basta só você comer bem durante a gestação, né? Claro que vai ajudar lá na frente, mas é o que eu falei, tem que ser exemplo também. E se você, por exemplo, não gosta de algum alimento, lá na frente, na introdução alimentar, você oferece para a criança e coloca um ambiente
propício para isso, né? Um ambiente alegre, um ambiente tranquilo, conecta com a criança. Na próxima live a gente vai conseguir abordar bastante esse assunto, né? Paula, eu me lembro que quando eu estava grávida, eu precisava comer bastante folhas verdes, né? O couve. Eu lembro do ácido fólico, né? Que eu precisava tomar no começo da gestação. E o espinafre, sempre assim, o verde escuro estava presente, né? Existe mesmo essa deficiência da falta de ferro. A gente escuta muito mito, né? Muita mãe falando, depois que meu filho nasceu, eu comecei a ter problema dentário, meu cabelo começou a cair, ou na própria gestação mesmo. Isso é mito ou tem lá o seu fundo de verdade? Sim, olha só, não é mito, não. Aumenta mesmo as necessidades dessas vitaminas durante a gestação. E o que acontece? Se a mãe, por isso que a gente fala, né? Começa a se preparar 3 meses antes. Porque acontece muito de gestante, durante a gestação, a deficiência de vitamina dela ser tão alta que a alimentação e a suplementação ainda não conseguem dar conta logo de início. Então, ela tem queda de cabelo, inclusive. E assim, a queda de cabelo também está ligada não só à deficiência alta de vitaminas, mas também ao estresse. Então, gestantes estressadas, por favor, nem que vocês façam acupuntura, mas vai também em um profissional que é capacitado para isso, né? Qualquer profissional não, tá bom? Para reduzir o estresse também, essa carga de estresse, porque a gente fala, né? Quanto menos você se estressar, melhor. Mas no dia a dia não tem como. Precisa ter um equilíbrio, né? Buscar, na verdade, o equilíbrio. Fácil não é, mas a gente precisa buscar, né? Eu lembro que na gestação da minha segunda filha, eu estava muito ansiosa, porque eu tinha tentado engravidar 1 ano antes, eu tinha tido uma perda. Então, assim, eu estava super ansiosa para engravidar de novo e, assim, aí você engravida e você fica com medo de perder, né? Falar, será que eu vou perder de novo? Então, assim, eu lembro que na época eu fiz acompanhamento psicológico e a psicóloga super me orientou na época e me falava, foge de estresse. Se vê que tem uma situação de estresse, corre de quilômetros, né? Para você se manter calma e tranquila, né? E assim, principalmente no início da gestação, que é os 3 primeiros meses, né? E assim, eu fiz isso e deu super certo e foi super bom para mim, sabe? Porque eu já vinha de uma situação estressante, que era a perda desse bebê, e eu não queria perder de novo, porque eu tinha uma criança pequena que queria um irmão, que chorava querendo um irmão. Então, junta, né, essa ansiedade, essa preocupação, né? Então, realmente, a gente buscar esse tratamento, essa ajuda, né, de profissional, faz toda a diferença, porque eu sou prova viva disso. Eu vivi essa experiência. E uma coisa, você falou do dente também, né? Que quebra dente, algo do tipo. É porque na hora eu tive que virar aqui, mas eu vi que você falou do dente também. E tem aquela coisa que as pessoas falam, né? A cada gestação, um dente a menos. Não sei se já ouviu falar nisso aí. Mas o que acontece? Isso é real. Por quê? As necessidades estão muito altas. Então, por isso que a gente fala, né? Tem que ter alimentação saudável, mas vai ter a suplementação. Não adianta correr disso daí. Porque tem muita gestante que fala assim, não, já tem uma alimentação saudável, tem como eu não fazer essa suplementação? Não, não tem como. A sua necessidade está muito alta. Acha que vai engordar, né? Eu vou tomar vitamina, vou ficar gorda. Gente, mas não tem que pensar nisso. Tem que pensar na necessidade do organismo, né? Exatamente. E essa do dente, o que acontece? Também são as deficiências que são muito altas. E não é só de cálcio, tá? Porque tem gente que acha assim, é cálcio. Só suplementar cálcio que tá ótimo. Não. A gente tem reações bioquímicas dentro do nosso corpo, então o osso, o dente, não depende só de cálcio, é magnésio, é zinco, é vitamina A, é vitamina D, é vitamina K2, que essa vitamina K2 é o nosso intestino que produz. Então, o intestino, por isso que eu sempre bato na tecla do intestino. O intestino tem que estar saudável, tem que ter os alimentos corretos para ele produzir as vitaminas também que o nosso organismo precisa e absorver também, né? E o que acontece? A necessidade de cálcio, ela também se eleva.
E se não fizer uma suplementação correta, não só de cálcio, como eu disse, como dos outros nutrientes também, das outras vitaminas, vai faltar. E para a mãe, por quê? O organismo, ele vai esquecer da mãe. Ele fala assim, não, tem um bebê aqui, eu tenho que dar conta disso. Ela não está tendo a alimentação, eu vou tirar o cálcio do osso, eu vou descalcificar esse osso para dar conta desse bebê, para dar conta de mandar esses nutrientes que o bebê está demandando. Então, por isso que fala que a cada gestação um dente a menos, se caso a pessoa não fizer a suplementação correta e não ter a alimentação correta. E isso vai estender também para o período de amamentação também, tá bom? Porque o cálcio também está alta, a necessidade dele, durante a amamentação, então tem que suplementar também. Então, eu sempre falo, tem que continuar com a suplementação depois que o bebê nasce também, que você está amamentando, né? Então, está demandando também mais nutrientes. Então, tem que se alimentar bem, tem que continuar com as suplementações. E eu falo muito que suplementação, ela não é uma receita de bolo. Então, por isso que tem que procurar os profissionais corretos. Porque cada um vai lhe mostrar um exame bioquímico diferente. Algumas... Faz aí, filho. Então, algumas, dependendo, não vai precisar de ferro logo de início, porque vai ter um excesso de ferro que a gente vai ter que organizar aquilo ali. Então, não vai colocar um ferro na suplementação logo de cara, né? A depender também do trimestre, né? Da fase gestacional que essa mulher está. E é o que eu falo, não é uma receita de bolo. Então, quem pegar as prescrições das minhas gestantes vai ver que difere muito a quantidade de vitaminas, de nutrientes que suplementa de uma para outra, porque cada uma é um ser único, né? Então, cada uma tem as suas particularidades, tem a sua genética, tem a sua alimentação. Então, cada um vai mostrar um exame bioquímico diferente, a gente tem que trabalhar em cima daquilo aqui. Então, vai no profissional que trabalha em cima disso, que trabalha com uma suplementação adequada para você. E não uma receitinha de bolo também. Eu sempre falo muito aqui para as meninas que a informação é poder e que a gente tem a capacidade de mudar tanto o nosso como todo mundo que está à nossa volta. Só que a gente precisa usar essa informação que é tão poderosa a nosso favor. E a gente precisa do quê? A gente precisa procurar quem realmente entende sobre o assunto. Não adianta a gente ficar pegando somente dicas na internet, né? Ah, que a minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim. Tudo isso é importante? É importante, mas nada como um tratamento único e humanizado que só um profissional pode te dar. Então, ter um acompanhamento é super importante e não é só com o pediatra ou com o ginecologista, não. A nutricionista ela precisa estar sempre linkada durante essa gestação, né? Porque eu fiz esse acompanhamento, foi muito bom para mim. Então, é muito legal, né? E ter essa consciência aí, de que a gente não precisa, eu tô comendo verdura aqui, tá tudo bem. Não. Você precisa procurar uma pessoa que estudou e que sabe algo mais, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Não é só porque tá comendo saudável que, tá tudo bem, não quero fazer a suplementação de vitamina porque eu vou ganhar peso. Então, claro, no início, a gente pede para segurar o máximo de peso possível, não ficar comendo besteira, não ficar, controlar mais. Então, a gente vai controlar tudo isso na alimentação, que o ganho de peso em excesso é aquilo que eu falei, né? Tá ligado a diabetes, a resistência à insulina. E lá na frente só que vai começar a ganhar peso, que o bebê vai começar a ganhar peso, que você vai começar a ganhar peso na hora certa. E não é para se preocupar assim, vou tomar vitamina, vou ganhar peso. Não pense nisso agora. Agora você tem que pensar em se alimentar bem, ser saudável, ter bons hábitos de vida para esse bebê e para você também, né? Com certeza, é isso aí. É um reflexo, né? Tudo é um reflexo. Tudo é um reflexo. Eu te amo, filho. Esse aqui também te ama, mamãe. Você é linda, uma fofura. Como que é o nome dele, Paula? É Miguel. Eu vou apertar esse Miguel. É porque ele acordou agora da soneca, ele falou aqui que ele tava, mamãe, eu tava te procurando. Aí provável que ele chorou e o pai dele não conseguiu acalmar. Então você mesmo, criança que é mãe, né, bem? Vem do útero, né, Paula? Isso aí.
É o nosso grudinho. Exatamente. Só lembrar aqui, porque eu acabei que não falei. Quando a gente falou, né, de facilitar a alimentação, deixar meio caminho andado já, eu tenho um e-book, ele tá gratuito lá no link da minha bio. Então, quem quiser, para ajudar, né, a trazer essa alimentação saudável ao longo da semana. Então, tudo que eu falei aqui, deixar um alho já socadinho, descascado, tudo meio caminho andado. Cozinhou uma carne também e teve um caldinho ali, sabe? Guarda esse caldinho para fazer uma sopa. Então, tem essas diquinhas assim que ajudam bastante a você se organizar. Então, quem quiser pode ir lá no link da minha bio depois da live. Isso mesmo. Que tem lá explicando direitinho. Isso mesmo, meninas. Olha, o perfil da Paula é recheado de conteúdo de valor. Ela coloca um monte de coisa muito legal lá. Ela explica sobre os benefícios, o que é legal, o que não é legal, como fazer. Os stories dela também é super recheado de receitas que ela mostra. E o pessoal posta que está fazendo as coisas. É muito bacana de ver que você faz o seu trabalho, você consegue disseminar, né? E as pessoas vão se contagiando. Eu vejo que as mamães postam lá que tá comendo a frutinha do dia, que tá comendo a frutinha do dia. Isso é muito legal, né? Porque a gente precisa de profissionais assim, que queiram mesmo esparramar, né? O conhecimento, né? O conhecimento ele tem que ser disseminado, né? Isso, a gente não pode reter o conhecimento pra gente, né? Não pode pegar só pra gente e querer guardar as 7 chaves. E essa da fruta, só uma... Oi, amor. Tá, tirei. E esse da fruta eu comecei a fazer porque eu sempre coloco o meu café da manhã ali, né? Tiro fotinha, coloco vídeos também ali no Reels fazendo as receitinhas. E muita gente falava assim, eu vejo e me dá vontade de comer saudável. E é exatamente isso, né? Para estimular isso daí. A gente come os olhos, né? Isso, e às vezes a pessoa tá na correria e tudo, e você fala assim, nossa, como que ela tem uma criança e ainda consegue fazer essas coisas em casa? Então, eu faço umas receitinhas sempre mais práticas, eu deixo meio caminho andado. Então, eu comecei a colocar da fruta, que muita gente falava assim, eu tenho que começar a comer fruta, tem que começar. E eu comecei a postar, toda vez que eu tô comendo ali, eu posto, justamente para lembrar. Então, são pequenos detalhes que as pessoas me mandam. Nossa, eu lembrei de comer fruta porque eu vi seu story. Então, e é o que eu falo, a alimentação saudável, ela é importante em todas as fases das nossas vidas, né? E nada melhor também que, por exemplo, a criança está em introdução alimentar, nada melhor do que você ser o exemplo. Então, é isso que eu tento trazer muito também, né? A alimentação saudável é a base de tudo. Claro que terão as suas exceções, né? Mas vai ser a exceção, não vai ser diariamente que você vai estar colocando esses alimentos. Uhum. Eu não gosto de falar alimento bom ou ruim, mas vamos colocar alimentos não saudáveis, né? Vai fazer parte também, o equilíbrio faz parte. E às vezes as pessoas falam assim, mas é muita coisa que eu tenho que melhorar, que eu tenho que mudar. Tá, mas é muita coisa hoje, agora, porque você está vendo um todo. Mas se a cada dia você se propor a mudar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, eu preciso de colocar fruta, porque eu passo o dia inteiro sem comer fruta. Então, hoje já vou começar a acrescentar fruta no meu dia a dia. Amanhã eu já vou começar a me policiar com a água. Sim. Então, eu vou começar a andar com a garrafinha de água comigo e não vai largar o exercício anterior que fez, né? Já coloquei a fruta, já coloquei a água. Então, agora eu preciso de uma atividade física. Exatamente. Então, um passo de cada vez, eu falo, né? Porque vai ter gente que vai querer fazer tudo de uma vez, mas vai ter gente que vai ter uma certa resistência ainda. Ela fala assim, não, calma, eu tenho que ir aos poucos. Cada um é único, então cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, um passo de cada vez, não precisa mudar tudo de uma vez. Igual eu falo, dos plásticos, né, pra gente reduzir, porque tem disruptores endócrinos, o desodorante, que tem alumínio, que tudo vai acumulando no organismo. Então, eu até tenho receitinha de desodorante natural. Então, assim, né? Então, vamos mudar o desodorante natural agora. O meu desodorante comum acabou, então deixa eu fazer uma receitinha de desodorante natural, que é até com leite de magnésia.
E, por exemplo, se não tiver os outros ingredientes, tem gente que só com leite de magnésia já tá ok, já consegue segurar tranquilamente. Então, vai mudando aos poucos. Ah, então, ó, eu comprei, sei lá, uma azeitona e veio no pote de vidro, eu vou guardar esse vidro para eu colocar as coisinhas nesse pote de vidro, né? Que já poupa de ir lá e comprar um pote mais caro, talvez. Uhum. Então, e fazendo esses links, assim, dando um passo de cada vez, a cada dia, e melhorando aos poucos. Depois você vai olhar para trás e vai ver o quanto você conseguiu mudar, o tanto de coisa que você conseguiu mudar na sua vida, dando um passo de cada vez. É verdade. Ai, muito gostoso o nosso papo, a gente ficaria aqui a tarde inteira. Muito legal mesmo. Paulo, olha, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente hoje, agradecer o seu público que está presente aqui também, né? Pedir para as meninas correrem lá no seu perfil assim que a live acabar. Quem ainda não segue, já segue a Paula, já indica o perfil dela. E vamos fazer um print, né? Vamos fazer um print, gente. Aí marca a gente lá pra gente divulgar. Vamos lá. Vamos lá? Deu tempo de printar? Acho que sim, né? Então é isso, Aí minha marca amor. lá. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Estou aberta a trazer mais informações para cá também. Com certeza, né? eu quero. Quiser. Tem algumas mamães já que estão com o seu primeiro bebê, né? Que assim, como eu já venho há bastante tempo trabalhando como enxovais, eu sempre tenho grávidas no meu perfil, mas também sempre tenho mães que estão tendo o seu primeiro filho ou o seu segundo filho e já estão começando a entrar nesse processo de introdução alimentar. E eu quero sim que a gente marque depois uma live para falar mais especificamente sobre isso, para a gente dar dicas e sugestões, para a gente ver que tem mãe que corta um dobrado para fazer a criança comer fruta e verdura. E eu não tive esse problema, assim, a orientação ela é tudo, a informação ela é tudo na vida de uma mãe, né? Então, assim, existem técnicas e deve existir muito mais que eu não conheço que você vai ensinar a gente. Vou ensinar tudo. E quem é do meu perfil que está aqui, gente, a Silvia, ela faz cada coisa perfeita. Envia para todo o Brasil? Sim, para todo o Brasil. Gente, depois vai lá. Ela faz cada coisa assim. Você baba. Ai, minha luz aqui tá dando sombra, né? Cada coisa linda. Eu fico babando em tudo que você faz. Tem um capricho. Obrigada, Paula. Que dá pra ver ali no seu produto, sabe? É muito mesmo, é muito envolvida. Então, é lindo, gente. Vai lá depois olhar o perfil dela. Obrigada, Paula. Obrigada pelo carinho. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que esteve presente aqui na live. Muito obrigada pelo carinho de vocês, de estarem aqui curtindo, compartilhando esse conteúdo de valor. E não se esqueçam, conteúdo de valor tem que ser compartilhado. Não é verdade? Isso aí. Paula, fica com Deus. Um beijinho. Gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau.